Olá, tudo bem? Eu sou Carla Cavenagem, sou psicóloga, realizo atendimentos virtuais e hoje estou aqui para a gente conversar um pouco sobre ansiedade e procrastinação. E para a gente começar, eu gostaria de dizer então o que é procrastinar. Procrastinar é adiar, deixar para depois as atividades, responsabilidades que nós temos para fazer. E o que a ansiedade tem a ver com essa decisão de procrastinar? É muito comum que, diante de atividades novas, de desafios com os quais a gente tenha que lidar, a gente se sinta preocupado, ansioso, desconfortável diante daquilo que não é uma zona de conforto e que nós não estamos acostumados a lidar. Então, diante desse desconforto, acaba acontecendo que a gente começa a ter um funcionamento, alguns padrões de pensamento que vão fazer com que a gente se sinta mais ansioso, tenso, desconfortável e com isso deixe de encarar essas atividades e de dar início para o processo de se familiarizar com elas e caminhando aí para o objetivo final, que é ter o resultado esperado. Então, por exemplo, diante da ansiedade que eu sinto para entregar um relatório novo que me foi solicitado, eu começo a me perguntar. Então, sentei para fazer esse relatório, começo a pensar: será que eu vou saber como fazer esse relatório? Eu vou conseguir entregar ele dentro do prazo? E aí eu começo a mexer naquele relatório, vou me deparando com uma série de dúvidas, perguntas, e em vez de buscar ações, soluções que vão me direcionar para encontrar as respostas que eu preciso para executar esse novo trabalho, eu começo a ficar angustiado diante dessa quantidade de novidades e de perguntas que minha cabeça vai gerando. Então, por exemplo, e se eu, diante dessas dúvidas que eu estou encontrando, e se eu não encontrar alguém que me ajude? E se essas informações não estiverem disponíveis, eu depender de alguém de repente para conseguir, caso essa pessoa possa me ajudar, e eu não conseguir essas informações dentro do prazo. E aí, nessa situação em que eu não me sinto bem com essa velocidade de pensamentos, eu decido que eu vou me focar em outras atividades do meu dia a dia, vou realizar atividades mais rotineiras, que eu já estou acostumada, já sei quais os caminhos trilhar, e vou deixando esse relatório novo para depois. O que é muito comum de acontecer? Como eu fui deixando para depois, eu acabo tendo que fazer o relatório de qualquer maneira, dentro de um prazo menor, tendo mais dificuldade para conseguir a ajuda das pessoas que poderiam ter me ajudado dentro de um prazo mais razoável, e aí sim encarando ali uma possibilidade de não ter um resultado tão bom quanto eu poderia ter tido se tivesse me colocado antes diante desse desconforto e tivesse me empenhado ali para fazer parte a parte dessas atividades até a conclusão do relatório. Um outro ponto que é comum de acontecer, trazendo um outro exemplo, é eu ficar temeroso de ser incapaz de lidar com essa situação nova na minha vida. Então, eu decidi que eu vou fazer um novo esporte, por uma questão de saúde, por uma questão de bem-estar, e aí eu busquei as informações, sei aonde eu poderia fazer esse esporte, sei o quanto custa, os horários, mas diante da situação de vou me matricular, começo a pensar, mas será que eu vou ter roupa adequada para estar nesse ambiente? Se eu não for com uma roupa adequada, as pessoas vão ficar reparando em como eu estou vestido? Como será que são as pessoas que frequentam este lugar? Elas vão ser legais comigo? Ou elas vão me deixar de lado, vão ficar falando sobre mim? Será que o professor vai me ajudar o suficiente para eu aprender esse novo esporte? Ou eu vou ficar parecendo muito perdido e todo mundo vai ficar comentando que eu não sei o que eu estou fazendo ali, que eu estou atrapalhando o jogo de repente, e aí eu vou acabar passando vergonha.
Então, diante desse conjunto de pensamentos, o que que eu acabo decidindo? Para não enfrentar imediatamente esse desconforto todo gerado pela nova atividade, eu decido que eu não vou fazer esse esporte esse mês, vou deixar para o mês que vem. E aí, nesse horário que eu iria para o esporte, eu decido que vou assistir uma série, vou para o bar com os amigos. E é muito comum que, já que esse desconforto é gerado, isso não aconteça não só nesse primeiro momento de tentar matricular nesse mês, deixar para o mês que vem, é comum que fique para o mês seguinte, e a atividade em si muitas vezes acaba não sendo iniciada, não tendo esse engajamento para que eu possa, no dia a dia, né, de fato, perceber todas essas informações que foram povoando aí a minha mente e que muitas vezes na realidade vão ser bem mais simples do que eu estava imaginando. Então, aqui a gente encontra alguns exemplos que clareiam o porquê de muitas vezes a gente deixar para depois, a gente procrastinar, adiar, iniciar aí novas atividades que nós precisamos nos engajar. Futuramente a gente vai conversar um pouco mais sobre o que a gente pode fazer para lidar com esse desconforto, então, que surge diante dessas novidades e evitar que a procrastinação domine a nossa rotina em uma série de áreas da nossa vida. Bom, espero que tenha sido claro, que vocês tenham gostado. Se tiverem sugestões de tópicos que gostariam que eu abordasse futuramente, fiquem à vontade para trazer e a gente se vê num próximo vídeo. Muito obrigada e até mais!